Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais reportagens da RIT. Quase metade dos clientes de planos de saúde estão fazendo manobras no orçamento para conseguir pagar as prestações. Para muitos, a alternativa tem sido cancelar o contrato ou fazer pesquisas e trocar de operadora. Uma pesquisa da ANAB, Associação Nacional das Administradoras de Benefícios, mostrou que quase 50% dos entrevistados precisaram ajustar seu orçamento para não perder o plano de saúde que já tinham. O levantamento, que ouviu mais de 1.000 pessoas em todo o país, revelou ainda que 83% das pessoas têm medo de perder o plano de saúde por conta das dificuldades financeiras causadas pela crise econômica. A portabilidade de planos de saúde, quando um beneficiário contrata um plano de saúde de uma mesma operadora ou de uma operadora diferente, sem precisar cumprir novas carências, tem sido uma das saídas encontradas para conseguir manter o convênio. De acordo com a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, o interesse pela portabilidade aumentou 12,5%. O principal motivo para quase metade dos beneficiários foi a busca por um plano mais barato. Pelas contas, a procura deverá aumentar, porque no mês passado a ANS autorizou um reajuste de 15,5% para os planos individuais e familiar. E mesmo sendo o máximo de correção, será o maior da história do setor para essa categoria de cobertura. Este economista diz que momentos de crise exigem que as famílias façam redução de gastos, mas neste caso, muitas pessoas tiveram que fazer a maior manobra possível para não ficar sem um plano de saúde em meio à pandemia da Covid-19. Momentos de crise econômica e desemprego em alta costumam exigir das famílias que reduzam os seus gastos para compensar perda de receitas. E o plano de saúde, por se tratar de uma despesa fixa, olha lá, muitas vezes entra na lista dos cortes. No entanto, a recessão dessa vez foi potencializada pela chegada de uma pandemia, o que aumenta a importância de ter acesso a serviços de saúde. Para não ficar sem proteção nesse momento, há algumas medidas que aumentam a importância de ter acesso aos serviços de saúde. Então vamos lá, para não ficar sem a proteção nesse momento, algumas medidas que podem ajudar a reduzir o valor do plano. Entre elas, como já dissemos, a portabilidade ou o downgrade. Isso é a troca da modalidade atual por uma mais barata dentro da mesma operadora. E olha, faça pesquisa dos preços de mercado. Ainda segundo o levantamento da ANAB, entre os que não têm plano de saúde, 83% consideraram que ele é necessário. E entre os que são usuários exclusivos do SUS, 68% precisaram de algum tipo de atendimento médico em 2021, mas relataram dificuldade no acesso. Já para 88% das pessoas ouvidas, a necessidade de assistência médica permaneceu a mesma ou aumentou durante a pandemia. O preço cada vez mais alto dos combustíveis, aliado aos custos de manutenção dos veículos, estão fazendo com que motoristas de aplicativos repensem se a profissão vale mesmo a pena. Jean trabalha como motorista de transporte por aplicativo há mais de 2 anos. Ele usa o próprio carro. Antigamente, o trabalho rendia algum dinheiro e completava a renda da família dele. Hoje, para pagar as despesas do dia, como combustível e a manutenção do carro, precisa ficar mais horas dirigindo. Antigamente a gente trabalhava 8 horas, agora tem que trabalhar 12, 14 horas. Não aumentou só o combustível, aumentou troca de óleo, pneu, tudo isso aí, documentação do carro também, PVA, licenciamento, tudo isso aumentou, né? Para esse especialista em finanças, a pandemia foi uma das vilãs desse mercado. Trouxe a alta da inflação, que impactou muito neste setor. A outra foi a falta de planejamento financeiro. É aquela coisa de não saber dizer não para a família, não compartilhar esse momento de uma forma mais clara. Ainda é muito tabu dentro das famílias a gente falar de dinheiro, né? Então, e agora, o principal, né, é não saber quanto ganha
e quanto gasta. E não foi só no bolso o prejuízo. Um levantamento da Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo aponta que motorista de transporte por aplicativo já é a 5ª ocupação com maior número de acidentes na capital paulista e a 6ª com maior número de vítimas fatais. A pesquisa realizada por uma associação de motoristas por aplicativo apontou que entre as maiores causas de acidente estão as jornadas excessivas de trabalho. Muitos profissionais precisam emendar dias e noites para poderem pagar as despesas com gasolina e até manutenção do veículo. A empresa, ele é uma empresa individual, né? Mas os custos dele também se correlacionam com os custos familiares. Então, quando você vê, realmente a conta muitas vezes não bate. Fatores que também trazem problemas sérios de saúde para esses profissionais. E aí o que acontece? Ele não consegue, às vezes, render o tanto que ele gostaria, né? E aí ele começa a trabalhar horas ininterruptas, que vai acarretar um problema emocional, vai acarretar vários problemas na família também e pode até chegar a um quadro depressivo. Que aí fica pior, né? Porque vai ficar acamado ou vai ficar isolado e não vai conseguir trabalhar. O Jean já está pensando se vale a pena continuar na profissão. Muitos motoristas desistiram porque não está compensando, principalmente quem trabalha com carro alugado. A gente não compensa. Você se deslocar 4, 5 km para chegar até o passageiro e depois ele fazer uma corrida que vai rodar 3 km. Para a gente que é motorista sobra R$ 6,10. Os aluguéis residenciais subiram no mês de maio. São Paulo foi a única cidade com queda na variação média dos preços. O índice de variação de aluguéis residenciais, calculado pela Fundação Getúlio Vargas, registrou alta de 0,59% em maio deste ano. A taxa é inferior ao observado no mês anterior. Em 12 meses, o índice acumulou uma variação de 8,83%. Essa é a maior taxa desde o início da série histórica, em janeiro de 2019. E em maio, a única cidade a apresentar queda na variação média do aluguel residencial foi São Paulo, menos 0,26%. Mas em abril, a capital paulista teve alta, 1,27%. Já outras 3 cidades apresentaram inflação em maio. Rio de Janeiro, 1,31%, Belo Horizonte, 1,97% e Porto Alegre, 0,87%. E olha só que alarmante, o número de brasileiros sem ter o que comer quase que dobrou nos 2 anos de pandemia. Com isso, mais de 30 milhões de pessoas vivem em situação de extrema pobreza. O levantamento indicou que a fome avança cada vez mais rápido no Brasil. O país soma cerca de 33 milhões de pessoas sem ter o que comer diariamente, quase o dobro do contingente em situação de fome do que foi estimado em 2020. Em números absolutos, são 14 milhões de pessoas a mais passando fome no país. Os dados são do segundo inquérito nacional sobre insegurança alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil, realizado pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. No ano passado, a estimativa era de 19 milhões o total de brasileiros que passavam fome. A crise provocada pela pandemia do coronavírus está diretamente relacionada ao avanço ainda maior da fome nos últimos 2 anos. A pesquisa foi realizada entre novembro de 2021 e abril de 2022, a partir de entrevistas feitas em cerca de 13 mil domicílios de áreas urbanas e rurais de 577 municípios. A pesquisa mostrou que 125 milhões de brasileiros vivem com algum grau de insegurança alimentar, número que corresponde a mais da metade da população do país. Alergias, gripes e resfriados acabam se intensificando no inverno. E os animais também sofrem com esse tempo mais frio. Acompanhe na reportagem. Clima frio, chuva. Pode até não parecer, mas os animais também são sensíveis e ficam vulneráveis durante o inverno. Os sintomas gripais nos animais são extremamente semelhantes aos dos humanos. Tosse, febre, coriza e espirros estão entre os principais sintomas de que algo não está certo com seu cãozinho.
Frágeis que são, para garantir que os nossos patudinhos tenham uma saúde de ferro, é importante manter o cronograma vacinal em dia. Porque o vírus da gripe canina, ele é altamente contagioso. Ele consegue se espalhar muito rápido, muito fácil. A vacina, ela ajuda muito, ela previne bastante. Mas, assim, não é 100%, né? Como nenhuma vacina, ela não é 100% segura. Já nos felinos, alguns sintomas são bem diferentes. Além das semelhanças com resfriado, o vírus gripal só é transmitido entre gatos. Ou seja, se o seu patudinho sai para a rua e tem contato com outros, por exemplo. Para esta especialista em felinos, medidas e cuidados devem ser tomados como uma doença qualquer. O problema do felino é que, assim, de acordo com a evolução da espécie, eles aprenderam a esconder sintomas, né? Porque num ambiente livre, eles seriam predados, né? Embora eles sejam predadores também, eles seriam predados se eles demonstrassem a fraqueza deles, né? Então eles aprenderam a esconder sintomas. E aí cabe ao médico veterinário, né, que se especializa na espécie, saber decifrar os sinais, né, de dor, de desconforto, de estresse. E aí a gente procura o diagnóstico a partir disso. O importante mesmo é lembrar de deixar em ordem o cronograma vacinal dos seus pets e, diante de qualquer sintoma expressivo, procurar a ajuda de um médico veterinário. Afinal, os patudos merecem todo o nosso amor, carinho e respeito. E depois de vários anos na rua, aquela famosa feirinha da madrugada no Brás, em São Paulo, ganhou um novo espaço em uma das principais regiões de comércio da capital paulista. A Andréia fazia parte daquele grupo de comerciantes que organizava a feirinha da madrugada nas ruas do Brás, na zona leste de São Paulo. Foram 19 anos de trabalho como camelô. Hoje ela tem uma loja no novo espaço da feirinha. Aqui dentro, o que acontece? A melhoria aqui é pela segurança. Você está num lugar onde tem conforto, né? Você consegue colocar uma internet para o cliente, você consegue ter maquininha, né? Então aqui as pessoas se sentem mais seguras em comprar. A feira da madrugada começou em 3 ruas do bairro do Brás. Em 2006, ela foi para um antigo terminal de ônibus na mesma região. Sacoleiros de diversas regiões do Brasil vinham para cá em busca de mercadorias. A Jéssica é de Minas Gerais. Tem uma loja virtual de roupas e vem para São Paulo para renovar o estoque e atender às encomendas de clientes. Ela aprovou a nova estrutura da feirinha. O nosso ônibus já mudou para cá esse mês e agora a gente está conhecendo o espaço. A gente está dando uma volta aqui para conhecer o espaço, está ótimo. Muito perto tanto dos shoppings aqui, é muito acessível e o estacionamento é ótimo, coberto, tudo ótimo aqui. A proposta é ampliar o atendimento diário do consumidor. Diferente do que era antigamente, na rua, o sacoleiro tem mais conforto e segurança, uma melhor estrutura. De acordo com a Prefeitura de São Paulo, este local já é considerado o maior centro de compra popular das Américas. O novo prédio tem 3 pavimentos com 4.000 boxes, 1.500 lojas, praça de alimentação, banheiros e estacionamento com 2.000 vagas para carros de passeio e 300 para ônibus. O Brás é o grande centro de compras do Brasil, da América Latina, e esse é o maior projeto dentro do Brás. Então a gente está muito feliz de poder atender os lojistas, nossos clientes. Então a gente está muito orgulhoso aqui de tudo que está acontecendo para a cidade de São Paulo. E temos certeza que hoje, já largamos hoje com 60% de ocupação e devemos fechar o primeiro ano, sempre no final do ano, novembro, dezembro, com 100% de ocupação. Segundo os organizadores, a nova feirinha deve gerar 20.000 empregos diretos. São 4.000 boxes, mais de 1.300 lojas em um só lugar. Comprar na feira da madrugada proporciona para você muito mais conforto, muito mais praticidade e além, é claro, de ter o melhor preço, porque você compra diretamente com os maiores fabricantes e fornecedores de todo o Brasil. Aqui o consumidor encontra de tudo, de acessórios a roupas. E segundo a Paola, o lugar é ideal para quem quer se vestir bem e gastar pouco. A minha roupa é tudo do Brás, o meu guarda-roupa. Blusinha, calça, tudo é do Brás. Você não vai gastar uma fortuna para se vestir bem aqui? Não, não precisa. O pouco deixa você bem vestida. Veja a seguir. Casos de feminicídio aumentam no Brasil e preocupam autoridades. E ainda a harmonização facial vira febre entre os brasileiros que buscam melhorar a aparência. Nós voltamos em instantes. Até já!
O tema da adoção ganhou destaque na mídia nos últimos dias depois que a apresentadora Carol Nakamura anunciou que um menino que ela criava decidiu voltar a viver com a mãe. O caso serve como alerta, segundo o especialista. Foi com esta publicação no Instagram que a apresentadora Carol Nakamura anunciou que o garoto de 11 anos, que era criado por ela há 3, voltaria para a casa da família. Na rede social, ela afirmou que não tinha guarda para fins de adoção, mas sim uma autorização dada pela mãe da criança. A advogada explica que é o Estatuto da Criança e do Adolescente que dita o momento em que a criança será ou não retirada do lar da família. E ainda que não fique sob a guarda dos pais, a prioridade, segundo ECA, é que o menor permaneça no seio familiar sob a tutela de avós, tios ou primos, por exemplo, e não sob cuidados de terceiros. Nesse caso, a pessoa ou família interessada precisa entrar com um processo de adoção. Então a gente tem o CNA, que é o Cadastro Nacional de Adoção, e lá você precisa estar inserido, tudo isso supervisionado pelo CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. Então você precisa estar inserido nesse cadastro, você obrigatoriamente tem que passar por uma avaliação, e nessa avaliação, que é feita por psicólogos, tem um estudo psicossocial posteriormente, esses profissionais do juízo, eles vão conseguir avaliar qual que é o seu perfil e para que tipo de criança o seu perfil se enquadra. Dados do Conselho Nacional de Justiça mostram que o número de crianças e adolescentes disponíveis para a adoção no país chega a quase 4 mil, enquanto o número de pretendentes passa de 33 mil. Mas a maioria deles espera por crianças de até 6 anos de idade. Só que grande parte das crianças disponíveis tem mais de 8 anos. E outra grande parcela é de adolescentes com mais de 16. E toda a demora para a finalização do processo de adoção, segundo a especialista, muitas vezes é o que leva os pretendentes ao procedimento popularmente conhecido como adoção à brasileira. Infelizmente, ela é muito comum em locais onde a pobreza é um pouquinho mais extrema, ela ocorre com mais frequência. Normalmente, aquela mãe tem aquela criança, eles conseguem burlar o registro, então passa como se tivesse nascido daquela pessoa. Então você não consegue depois, você não tem a forma de fiscalizar, porque rola muita corrupção, rola dinheiro para adotar dessa forma e ocorre demais. A advogada explica que a maior parte dos casos de adoção ilegal ocorre nas regiões norte e nordeste do país, mas no restante do Brasil também há ocorrências. Aqui em São Paulo, durante os quase 4 anos de espera na fila da adoção, o casal Cláudia e Rodrigo comemoram a vitória. São pais não só de uma, mas de 2 crianças. Mas, por enquanto, a guarda é provisória. Nós participamos de alguns grupos de apoio a adotantes, né, do nosso município. Eu acho que talvez seja a primeira dica para dar para quem tá pensando em adotar. Participem de grupos de adoção, conversem, se informem, discutam o tema com quem tem conhecimento de causa, né, e quem está apoiando casais adotantes. Quando você está dentro de um grupo de apoio, quando você tem esse conhecimento, ele fica mais fácil você entender, aceitar, acalmar o seu coração para poder conduzir o processo de forma mais tranquila, né? E depois de tudo que enfrentaram até aqui, o casal reconhece a necessidade de cada passo dado ao longo dessa jornada. A adoção não é só uma prova de amor, é um ato de coragem, porque não vai ser como você imaginou, não vai ser fácil, vai doer, vai desesperar em algum momento. Você vê que tudo valeu a pena. O problema é que nem todo mundo chega a essa conclusão e é por isso que todas as etapas da adoção são tão importantes. Dados preliminares de 2022 mostram que até agora o percentual de devoluções está em quase 4%. Se já finalizou essa adoção e tudo mais, está naquele processo de finalizar, há
pode haver a ocorrência de indenização para essa criança. Para que a indenização? Para enriquecer a criança? Não, mas para tentar diminuir os danos psicológicos que essa criança vai levar para o resto da vida dela. Ai, que delícia, meu amor. Obrigada. Apesar de compreender e concordar com todo o processo necessário, a influenciadora digital Caroline Haddad pontua. Acho que a parte de critérios, eles estão corretos, sim. A parte burocrática que eu acho que é um pouco exagerada. Moradora de Campinas, Carol conta que na cidade do interior paulista, o processo de adoção pode chegar a 9 anos de espera. Ela aguardou 4. Até que decidiu buscar o filho no Malawi. A gente conheceu o Tendai por foto, a gente viajou para lá para conhecê-lo. Aí a gente adorou ele, a gente viu que era um perfil de criança que tinha muito a ver conosco. A gente ficou com ele lá um tempo para a gente se conhecer melhor. Depois disso, a gente entrou com o pedido de adoção dele. E aí veio a pandemia, né? Que atrapalhou um pouquinho meu processo. Por isso que meu processo demorou 1 ano e meio. Senão teria demorado uns 6 meses. Tendai, de 7 anos, chegou ao Brasil há apenas 3 meses. E já mudou tudo na casa da nova mãe. Tudo muda, porque eles viram prioridade, né? E é uma coisa natural, não é uma coisa assim que a gente faz conscientemente, é natural. Do Malawi ou do Brasil, o que importa é que se tudo é feito conforme a lei, as crianças ganham muito e os pais ainda mais. A recompensa é diária. O Brasil registra um caso de feminicídio a cada 6 horas e meia. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, o número de casos aumentou mais de 20% em relação ao ano passado. Muitas vezes as crianças acabam presenciando a violência. De janeiro a maio deste ano, 19 mulheres foram assassinadas no estado vítimas de feminicídio. Deste total, 5 em Campo Grande. E apenas uma das vítimas da capital tinha medida protetiva. Por isso que eu ressalto que a importância do pedido de medidas protetivas não é um mero papel como a gente costuma ouvir por aí. Pelo contrário, é uma decisão judicial que impede o agressor de chegar próximo à vítima, né? Ou mesmo do afastamento do lar dele. E com isso, se ele quebrar essa decisão judicial, cabe prisão para esse autor. Em todo o ano de 2021, foram 33 feminicídios no estado, sendo 2 na capital. A delegada adjunta explica que existe a preocupação em acolher os órfãos do feminicídio para tentar minimizar as sequelas. Além do trauma de perderem a mãe, muitas crianças presenciaram os crimes. A Defensoria Pública do Estado e o Ministério Público possuem projetos que vão dar o acolhimento aos órfãos do feminicídio. Porque se essas crianças não receberem esse tratamento, elas podem se tornar adultos ou agressores ou, sendo menina, entender que aquela agressão é permitida. A Lei Maria da Penha foi sancionada em 2006, contendo mecanismos para prevenir e coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. E há 7 anos foi aprovada a Lei do Feminicídio, que prevê punição mais rigorosa para o agressor. Deixou de ser homicídio simples para ser qualificado. Desde que a lei entrou em vigor no Brasil em 2015 até maio deste ano, 231 mulheres foram vítimas de feminicídio em Mato Grosso do Sul, 48 só na capital. Os casos de violência doméstica aumentaram em Mato Grosso do Sul. Foram notificados 4.920 casos nos 5 primeiros meses deste ano. Em 2021, foram 4.508 ocorrências. Só na capital, este ano, foram 2.833 agressões contra as mulheres, número 21% maior do que no mesmo período do ano passado, quando foram 2.337 casos. O caminho para prevenir o feminicídio é a denúncia. Ao sinal de qualquer humilhação, de qualquer violência, por menor que essa vítima entenda que essa violência seja, que ela compareça à delegacia e relate o caso. E se fosse a necessidade de pedir medidas protetivas, solicitar tais medidas. Para quê? Para que a gente evite o pior crime, que é o feminicídio. A produção industrial aumentou pelo 3º mês consecutivo, mas segue abaixo do nível pré-pandemia.
A repórter Maria Clara Leite tem mais informações. A alta em abril foi de 0,1%. Essa é a terceira variação positiva consecutiva do setor, que também cresceu nos 2 meses anteriores. Só que em janeiro a queda foi de 1,9% e no ano a indústria acumula perda de 3,4%. Sobre os fatores que justificam essa menor intensidade do ritmo da produção industrial, eu conversei com o André Macedo, gerente responsável pela pesquisa industrial mensal divulgada pelo IBGE. Acompanhe. Muito desse comportamento negativo do setor industrial no ano, como a gente pode ver no índice acumulado no ano, em que o setor industrial, nesses 4 primeiros meses de 2022, tem um recuo de 3,4%, ele está diretamente relacionado com fatores que atacam diretamente o ritmo da produção industrial, como o encarecimento dos custos de produção, o desabastecimento de matérias-primas, insumos para a produção do bem final, e também pelo lado da demanda doméstica, a gente observa também efeitos negativos, como, por exemplo, inflação em patamares mais elevados, o que reduz a renda disponível das famílias, a taxa de juros em elevação, que encarece as condições do crédito, e até mesmo no mercado de trabalho, em que a gente observa algum grau de melhora, de recuperação, ainda assim, sob a perspectiva da massa de rendimentos, essa não mostra avanço, inclusive ela fica aquém de anos anteriores. Então, esses fatores em conjunto, eles atuam muito para que a gente possa entender um setor industrial que ainda está 1,5% abaixo do patamar pré-pandemia, ou seja, fevereiro de 2020, e essa leitura também de um ano que ele está 3,4% abaixo do mesmo período do ano anterior. Então, são pontos importantes a serem levados em consideração para entender o setor industrial neste momento. Bem, e de volta ao resultado positivo do mês de abril, é importante destacar que das 26 atividades industriais investigadas pelo IBGE, 16 registraram alta frente a março. Em especial, a atividade de produtos derivados do petróleo e biocombustíveis, seguida pelos setores de bebidas e outros produtos químicos. E entre as atividades em queda no período, se destacam os produtos alimentícios e de veículos automotores. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que prevê devolução de cobranças indevidas das contas de energia. Com a aprovação, o texto segue agora para a sanção presidencial. A proposta é que os consumidores sejam ressarcidos por meio de descontos na tarifa cobrada. A intenção é devolver aos consumidores cerca de 48 bilhões de reais cobrados a título de PIS, PASEP e COFINS, de maneira mais rápida para evitar que cada usuário busque a restituição por meio de ação judicial. A questão se tornou mais importante ainda após a decisão do Supremo Tribunal Federal, que firmou o entendimento que impede a incidência do ICMS sobre o adicional de energia elétrica das bandeiras tarifárias. O projeto prevê que compete à Agência Nacional de Energia Elétrica promover a destinação integral dos valores cobrados a mais na conta de luz. A redução das tarifas de distribuição de energia deve considerar os procedimentos tarifários, os contratos existentes, as decisões administrativas ou judiciais e entre outros pontos. O governo federal prevê liberar até 90 bilhões de reais em crédito a micro e pequenas empresas neste ano. A maioria das empresas ativas no Brasil é de microempreendedores individuais. Os financiamentos devem ser concedidos via Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e pelo Programa Emergencial de Acesso ao Crédito. As pequenas e médias empresas já correspondem a 27% do Produto Interno Bruto brasileiro. E do total de empresas ativas no país, quase 13 milhões e meio, ou 69%, são de microempreendedores individuais. De acordo com o levantamento, o Tocantins foi o estado que apresentou o maior crescimento percentual de empresas abertas no primeiro quadrimestre deste ano, com elevação de quase 29% em relação ao último quadrimestre de 2021. E antes de encerrar, nós vamos falar de um procedimento estético que está fazendo a cabeça dos brasileiros, a harmonização facial. O sucesso do processo que transforma a face
se deve às intervenções menos invasivas e com custos mais baixos do que as cirurgias plásticas. Mas é bom ficar atento para não cometer exageros. Ele conquistou os brasileiros. A cada dia, o procedimento queridinho das clínicas de estética fica mais popular entre anônimos e famosos. O antes e depois das celebridades é destaque na mídia e alguns resultados impressionam. Mas você sabe o que é harmonização facial? Bem, na verdade é um conjunto de técnicas que visa oferecer um equilíbrio estético à face. E para entender melhor como tudo isso funciona, hoje nós estamos nesta clínica especializada, aqui na Zona Sul de São Paulo. O procedimento feito aqui é a harmonização orofacial, realizada por um cirurgião dentista. A vertente da profissão que ganha cada vez mais força. Eu mesmo leciono, sou professor, coordenador da especialização em harmonização orofacial no Brasil todo. Eu tenho mais de 500 alunos mensais, no qual eu estou capacitando esses alunos para se tornarem especialistas, que são futuros profissionais que vão praticar nessa área. Então, é uma área que está muito crescente no Brasil e o dentista está chamando a atenção. Esse é o profissional que dá confiança a pacientes como a Carol, que aos 25 anos já passou por várias intervenções. Já fiz a boca, já fiz o bigode, já dei uma levantada, uma arqueada na sobrancelha. Fiz a mandíbula para dar uma marcada, uma suavizada mais na maçã. Por questões pessoais, Carol conta que vive viajando por países da Europa e Estados Unidos, mas sempre espera o retorno a São Paulo para fazer os retoques necessários ou novos procedimentos. Eu acho que o mercado aqui de estética está muito avançado e os profissionais também já têm um pouco de indicação e eu confio mais, com certeza. Eu acho que evoluiu muito o mercado de estético aqui. 3 anos atrás, quando ela começou a frequentar esse tipo de clínica, a ideia era seguir um padrão. Todo mundo tem uma referência de beleza, de a modelo com aquele rosto, com aquela pele, com aqueles traços. Então, acho que muitas meninas, assim, muitas pessoas, mulheres, procuram isso hoje em dia, mais referências, sabe? Mas hoje ela sabe que é preciso ter cuidado, porque cada rosto é singular, assim como o atendimento e o procedimento a ser feito em cada pessoa. Cada um tem seu processo de envelhecimento, cada um tem seu desejo, a sua expectativa, tipo de pele, vai sofrer interferência de tudo, interferência genética, uma série de fatores aí estão envolvidos, só vindo aqui para saber mesmo, tem que ser muito personalizado esse tipo de tratamento. Para chegar ao equilíbrio de cada rosto, são várias as intervenções realizadas. Faço muita bichectomia para afinar o rosto, a papada, como você citou, que pode ser enzimática, com aplicação de enzima para remover gordura, que é uma alternativa da lipo cirúrgica de papada, que também faço, também realizo aqui. Aí tem os fios de sustentação, fios que também bioestimulam, a olheira que a gente pode preencher. E na comparação com a cirurgia plástica, os valores são mais acessíveis. Mas as intervenções precisam de retoques periódicos. Lembrando que o processo de envelhecimento continua e, além disso, também, de cada caso ser um caso, tem que ser um tratamento, nada vai ser imediato. A pessoa chegou aqui, sofreu aquele processo durante 40, 50 anos, não vai ser resolvido numa única aplicação, numa única consulta. Isso é muito difícil. A gente consegue melhorar? Consegue. Mas, infelizmente, a internet, as pessoas imaginam algum resultado da harmonização facial muito num toque de mágica, e não é bem assim. Só que nem todo o resultado agrada. A boa notícia é que dá para voltar atrás, mas depende do produto utilizado. Existem procedimentos, materiais utilizados que não conseguem reverter e alguns outros materiais que conseguem reverter, como, por exemplo, o ácido hialurônico é um preenchedor que a gente consegue reverter. Atualmente,
Mais de 80% dos profissionais utilizam do ácido hialurônico, os profissionais, eu digo, que atuam nessa área, então conseguem reverter o procedimento. Por N motivos, ou porque a pessoa não gostou, ou porque aconteceu algum tipo de intercorrência e tem que retirar o produto. O cantor Lucas Luco, por exemplo, reverteu o procedimento porque estranhou o resultado. Nas redes sociais, ele se declarou satisfeito por ter voltado a se reconhecer depois que o rosto voltou ao normal. A Carol também já exagerou na dose. Passei um pouco do limite na mandíbula um tempo atrás. Eu acho que preencheu muito, teve muito produto, mas não foi nada grave assim que pudesse consertar. É importante tomar cuidado, ir com calma, fazer alterações sem mudar a essência e, claro, seguir a recomendação do especialista. É interessante procurar saber o que o profissional está utilizando, se ele sabe utilizar, por que está utilizando, se ele é capacitado para isso, quanto tempo ele realiza esse procedimento, se ele é especialista ou não, qual o material que ele está usando, até a marca do material, se está conceituado, se tem Anvisa ou não. Tudo isso é muito importante, são dicas para o paciente que hoje em dia é muito fácil de pesquisar. Mais do que estética, segundo o dentista, a harmonização facial chega para transformar também o interior das pessoas. Está até relacionado até à saúde, né? O bem-estar psicológico do paciente, né? Da população de uma maneira geral. Então a harmonização não é só para deixar mais bonito, mas também para deixar mentalmente mais saudável. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal HIT Notícias no YouTube. Um excelente domingo para você e obrigado pela companhia.